Nesse vídeo de hoje você vai conhecer os 7 maiores bilionários do Brasil. E o que iremos falar é somente um currículo resumido de cada um. E vamos falar também que muitos destes nomes que iremos citar, eles têm histórias de luta, perseverança. Mas essas histórias iremos falar em outros vídeos, em outra oportunidade. E resumidamente, eles chegaram ao topo com muita garra e assim da mesma forma. Devemos insistir e continuar sempre com otimismo na caminhada da vida. Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like e aperte o sino. Comente e assista este vídeo até o final. E vamos à nossa lista. Pedro Moreira Salles. Pedro Moreira Salles nasceu em Washington, nos Estados Unidos, no dia 20 de outubro de 1959, quando seu pai era embaixador naquele país. Filho do diplomata, banqueiro e empresário Walter Moreira Salles e de Elisa Margarida Gonçalves, irmão de Fernando Moreira Salles, presidente do Conselho da CBMM e escritor. Walter Salles, diretor e produtor de cinema, e João Moreira Salles, editor e documentarista. É casado desde 1979 com Marisa Moreira Salles e pai de 2 filhos, João Moreira Salles e Antônio Moreira. Graduou-se em Economia e História pela Universidade da Califórnia em Los Angeles. Cursou o programa de mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Yale. Atualmente é presidente do Conselho de Administração do Banco Itaú Unibanco. Fortuna: 3 bilhões e 100 milhões de dólares. Alexandre Bering. Alexandre Bering da Costa, nascido em 1967, é um investidor brasileiro. Ele é cofundador e sócio-diretor da 3G Capital. Presidente executivo do restaurante Marcas Internacionais. Diretor da Anheuser-Busch InBev. É o presidente da Kraft Heinz. Bering viveu em Greenwich, Connecticut. Ele é casado com Daniela Bering, que nasceu em Curitiba, Paraná, Brasil. Alexandre Bering nasceu em 1967. Ele tem um bacharelado em Engenharia Elétrica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E tem um MBA pela Harvard Business School, em 1995, onde ele era acadêmico Becker. Fortuna: 6 bilhões e 400 milhões de dólares. Carlos Alberto Sicupira. Nascido no Rio de Janeiro, junto com seus parceiros de investimento Jorge Paulo Lemann e Marcel Hermann Telles. O trio de brasileiros são sócios da companhia belga brasileira Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo, dona de 25% do mercado global e além de ser uma das 5 maiores empresas do mundo de produtos de consumo. E da 3G Capital, que juntos com Warren Buffett são sócios das empresas Burger King e Heinz. Fortuna: 8 bilhões e 900 milhões de dólares. Marcel Hermann Telles. Se formou em Economia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, entrou na corretora Banco Garantia em 1972 e lá foi onde conheceu seus futuros sócios, os também cariocas Jorge Paulo Lemann e Carlos Alberto Sicupira. É casado e tem 2 filhos. Em 1989 comprou a cervejaria Brahma e em 1999 foi fundida com a Antártica para formar a Ambev e que em 2004 foi fundida com a Interbrev para formar a InBev, a maior cervejaria do mundo. Além dessa, Marcel Telles é sócio de outras empresas globais, como Burger King e Kraft Heinz, que valem juntas mais de 250 bilhões de dólares. Ele sozinho tem uma fortuna de 9 bilhões e 900 milhões de dólares. Eduardo Severin. Eduardo Luiz Severin é um investidor anjo e empreendedor da internet brasileira. Severin é um dos 5 cofundadores do Facebook, juntamente com Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Chris Huggies e Andrew McCollum, junto com Jorge Paulo Lemann, Joseph Safra, Banco Safra e Marcel Hermann Telles, InBev, Carlos Alberto Sicupira, InBev e Hermílio Pereira de Moraes, Grupo Votorantim. Concentra renda equivalente a praticamente a metade da população brasileira, sendo um dos mais ricos do Brasil.
Em 2012, ele possuía menos de 5% das ações do Facebook e um patrimônio líquido de 4 bilhões e 200 milhões de dólares, segundo a Forbes. Ele também investe em startups em estágio inicial. Ele tem uma fortuna estimada em 14 bilhões e 900 milhões de dólares. George Mall. George Neval Mall Filho. Atualmente é presidente do Conselho de Administração da rede Dior São Luís, uma das maiores companhias de hospitais do mundo. A família de George controla a companhia e possui uma fortuna combinada em 17 bilhões de dólares. Formado em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, George começou atendendo como cardiologista. Ele tem uma fortuna estimada em 14 bilhões e 900 milhões de dólares. George Paulo Lemann. George Paulo Lemann é um economista e empresário suíço-brasileiro. Os pais de George Paulo Lemann emigraram da região Emmental, na Suíça. Nascido no Rio de Janeiro, Lemann adquiriu nascimento e nacionalidade brasileira juntamente com a Suíça, herdada dos pais. Seu pai fundou a fábrica de laticínios Leco, abreviatura de Lemann & Company. Sua educação básica deu-se na Escola Americana do Rio de Janeiro e o empresário graduou-se em economia na Universidade de Harvard. George Paulo Lemann tem uma fortuna estimada em 24 bilhões e 300 milhões de dólares. Realmente espantoso os números desses brasileiros. Inscreva-se em nosso canal. Aperte o sino e até a próxima!